Boa tarde a todos. Estamos aqui, Cantinho do Mendes. Falar sobre o Holocausto, que é o tema que nós vamos falar hoje, é a respeito do livro, o livro chamado Holocausto. Aliás, existem vários livros que têm simplesmente esse título, Holocausto. Outros põem o Holocausto e tem alguns outros que põem Holocausto e mais algum complemento. Nós vamos falar do livro Holocausto, de Gerald Green. Holocausto, este livro, é o 18º livro escrito por Gerald Green, novelista e jornalista. Hoje, inclusive, falar sobre o Holocausto para mim sempre foi um tema meio perturbador. Até eu costumo dizer que eu acredito que em uma encarnação passada, eu acredito em várias encarnações evolutivas, que eu posso ter até estado no Holocausto na qualidade de vítima, dentro de um daqueles terríveis, aquelas terríveis câmaras de gás. Então eu sempre me sinto meio incomodado falar desse tema, apesar de que é um tema absorvente que me absorve a mim. Eu leio muito a respeito. Segunda Guerra Mundial eu leio bastante a respeito. Nós já comentamos aqui a respeito do Dia D e de outros livros que trazem como tema a Segunda Guerra. E essa semana eu coloquei esse tema em pauta para a semana toda e hoje eu tinha marcado o Holocausto. O Gerald Green, que escreveu esse livro aqui, ele foi novelista e jornalista. E quando ele, antes de lançar esse livro, foi feito, aliás, esse livro foi feito até antes, foi lançada uma série especial sobre o Holocausto na NBC Television, em 1978, que só nos Estados Unidos alcançou 120 milhões de espectadores assistindo essa série e foi divulgado em mais de 30 países, inclusive no Brasil. Passaram essa série. E a venda desse livro, que foi lançado, né, até alguns poucos meses antes da série, ele ultrapassou 100 milhões de livros só no momento do lançamento, logo que foi lançado. É um relato apoiado em minuciosas pesquisas da perseguição nazista aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Desde a primeira demonstração da fúria nazista até a formação dos terríveis campos de concentração, Babi Yar, maiores, né? O Sobibor, o Babi Yar, inclusive, não havia câmara de gás, eles matavam ali por fuzilamento. Auschwitz, entre outros. Vários tem, né? Bergen-Belsen, tem vários outros, Treblinka, tem números de campos de concentração. Aprofunda-se esse livro no modo como a ideologia hitlerista atravessou a consciência alemã, transformando cidadãos comuns em assassinos impiedosos. Há pouco tempo atrás eu comentei isso. Como é que pode as pessoas de sã consciência de repente apoiar um ditador feito Hitler, que apregoava a tortura, apregoava a massacre, apregoava a morte, o armamento das pessoas, do cidadão comum, para perseguirem os seus judeus que estavam em seus territórios, que eram judeus, mas eram nascidos, então eram alemães judeus e eram perseguidos. Como é que pôde uma pessoa que é tida como culta, uma das maiores culturas alemã, ter deixado acontecer esse tipo de coisa? Gerald Green, o autor, ele é americano de Nova York. Ele nasceu em 8 de abril de 1922 e ele é filho de imigrantes russos. Os pais dele emigraram para os Estados Unidos e ele nasceu nos Estados Unidos. Ele passou 4 anos na guerra, tanto na Alemanha, guerreando na Alemanha, né, participando da guerra, e também na Inglaterra. O Holocausto, ele produziu
mais de 100 mil mortos, fuzilados em Babir. Babir é chamado Barranco das Velhas. Eu tenho esse livro, um livro também sensacional. Na foto, se não me engano, que eu publiquei na chamada, aparece esse livro, Babir. Eu tenho, o meu é bem velho, porque é livro velho, mas devido à edição deles eu costumo conservar. Apesar que no futuro eu pretendo esses livros velhos adquirir edições mais recentes para deixar livros mais atualizados, livros novos na estante. Produziu então em Babir, o alemão, o Holocausto, 100 mil corpos fuzilados, que foram incinerados até o desaparecimento das próprias cinzas, e numa operação que eles fizeram que encheu de orgulho seus executores. Eles matavam, fuzilavam, queimavam e ficavam orgulhosos. Nós estamos conseguindo superar tal campo, estamos matando mais do que tal outro campo lá, para vocês verem. Enquanto que em Auschwitz, que é o mais famoso, Auschwitz, é um conglomerado de pequenos campos. Ali tem a Treblinka, tem o campus que é só de mulheres, tem... Então, foi 12 mil mortos por dia, 12 mil mortos por dia nas câmaras de gás. Os campos de extermínio não podiam falhar. Homens como Erich Dorf se especializaram na implantação dessa indústria macabra, que em poucos anos varreu da Europa 6 milhões de judeus. Foram assassinados em câmara de gás, fuzilados, metralhados, de todas as formas possíveis, por inanição. E como assim que havia homens como Erich Dorf, havia também homens como Rudi Weiss, que lutou contra toda essa situação, que conseguiram resistir e sobreviver. E os diários de Rudi Weiss, apresentados nesse livro Holocausto, são testemunhos cruéis e comoventes da perseguição nazista. Tem um outro livro que eu ia comentar, mas são tantos livros sobre o Holocausto que eu tenho, que eu escolhi esse aqui, porque esse aqui, você lendo esse Holocausto do Gerald Green, você vai ter um apanhado geral do que foi o Holocausto. Esse aqui, de Ben Abraham foi, após a guerra, aquele que ficou procurando todos os assassinos nazistas que escaparam para outros países, inclusive vieram para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai. E ainda tem assassinos nazistas espalhados, viu? Não pense que acabou, não. Estão por aí, às vezes até no Brasil tem, né? Esse livro de Abraham, Ben Abraham, aliás, ele é bem documentado também, com fotos da época. Veja que barbaridade, as fotos que é apresentado por Ben Abraham nesse livro dele. Tem fotos de enforcamento, as maneiras que usavam para exterminar os judeus, fossas comuns, onde os corpos eram empilhados e depois enterrados com máquinas, E fala do gueto de Varsóvia, o Rudi Weiss, que nesse livro Holocausto fala a respeito dos diários dele, que escreveu os diários. Ele participou da revolta que houve no gueto de Varsóvia. Então, tem documentos da época em alemão, vocês vão ter um apanhado geral. Veja, aguardando o momento de serem executadas todas nuas mulheres, e depois da execução, vocês vão... Aqui é a famosa entrada do campo de concentração nazista de Auschwitz, onde estava Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho libera. Então vocês vão ter, lendo esse livro, um apanhado geral. Eu espero que vocês leiam, reflitam com o que está acontecendo atualmente no nosso país. Outro dia eu vi um comentário numa postagem que fizeram dizendo que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Reflita. E até amanhã, quando novamente estarei aqui falando sobre o tema Segunda Guerra Mundial. Boa tarde a todos e adeus, que eu vou em frente.